Eu saúdo você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais um momento de reflexão na palavra. Que bom que nós estamos aqui reunidos como Igreja Presbiteriana Getsemane, Igreja de Jesus Cristo, igreja que existe e nós temos esse entendimento para a honra e para a glória do nosso Senhor. E quando eu e você temos o entendimento também que a igreja existe com essa finalidade de honrar e glorificar a Deus, nós precisamos entender que para que isto aconteça, é imprescindível a nossa obediência à palavra. E eu quero conversar com você, nesta oportunidade, sobre o tema 3 custos de seguir Jesus, baseado no texto de Lucas, capítulo 14, versos 25 a 33. Por quê? Porque obedecer a Deus nos leva, nos direciona para o discipulado. E o Senhor, Ele deseja que eu e você tenhamos o entendimento de que somos discípulos de Jesus Cristo. E nós precisamos disso. Quando nós falamos de custos de seguir Jesus, pensando em custos, a referência à capacidade que a gente deve fazer em calcular perdas e ganhos, visando a uma tomada de decisão. Decisão sobre toda e qualquer situação, que não importa qual seja a escolha, haverá perdas e ganhos. Nós querendo sermos discípulos, buscando mesmo esse entendimento, nós vamos enfrentar esses custos. E se você parar para pensar, nós calculamos custos o tempo todo. As pessoas, nós estamos sempre tomando decisões na nossa vida. E porque, afinal de contas, pessoas que não fazem isso, que não decidem, não decidir também é uma decisão. Então eu queria que você pensasse nesta oportunidade que você tem juntamente comigo de refletir à luz da palavra do Senhor, neste assunto do discipulado. Agora, quando nós falamos de discipulado, de discípulos, o que isso significa? Eu gosto de uma definição de um autor chamado Kate Phillips, que ele diz o seguinte: discípulo é o aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida do seu mestre com a finalidade de ensinar outros. O discipulado cristão, ele continua, é um relacionamento de mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem no aluno a plenitude de vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros para que ensinem outros. A multiplicação no discipulado. E Phillips ainda nos lembra, dizendo que a comissão de Cristo para a sua igreja não era fazer convertidos, mas era fazer discípulos. Então, com o entendimento então de que nós devemos honrar e glorificar a Deus, nós precisamos enfrentar a realidade de que o chamado de Deus para nós é o chamado ao discipulado. Discipulado é um ato, então, de seguir a Jesus. Deve ser uma decisão. Portanto, existem custos. Qual é o custo? Quais são esses 3 custos? Convido você a ler, então, Lucas 14, verso 25 a 33. Jesus aqui responde essas perguntas. Verso 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher, e filhos e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E com base nesse texto, nós entendemos que o ato de seguir Jesus, ele pressupõe para nós 3 demandas. Em primeiro lugar, o custo do amor, o custo depois do sofrimento, em segundo lugar, e em terceiro lugar, o custo do desapego. Então vamos lá trabalhar o custo do amor, baseados nos versos 25 e 26. Vou ler mais uma vez esses versículos, acompanhem aí na sua Bíblia. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai,
e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A primeira demanda do discipulado, meus irmãos, é o amor. E aqui é interessante, não um amor em geral, mas é um amor específico. Não é apenas dizer, eu amo, como adolescentes apaixonados, né? Aquelas paixões de adolescente. As pessoas podem amar a Deus entendendo que Deus é um pedaço de barro, um pedaço de metal, ou como uma pessoa importante que disputa a atenção em relação a outras. As pessoas podem amar dessa forma. Quando isso acontece, quando alguém decide amar a Deus como se ele fosse meramente mais uma dentre várias coisas, Deus não está sendo priorizado. Não é isso que a palavra chama de amar a Deus. E a gente precisa entender isso. O verdadeiro discípulo ama a Jesus como Deus. Isto é, ele ama acima da família e acima da sua própria vida. Então a gente pode dizer que Jesus Cristo é prioridade para o cristão. Jesus tem que ser prioridade para mim e para você. E o que é prioridade? Qual que é uma definição? Condição do que é primeiro, em tempo, em ordem, em dignidade. Ou possibilidade legal de passar à frente dos outros, preferência e primazia. Então a gente precisa entender que amar a Deus, da forma bíblica, significa ter Cristo como prioridade, o primeiro em tempo, em ordem, em dignidade. Abre um parênteses aí para refletir na sua vida. A sua agenda demonstra que você tem esse amor por Cristo? Fecha parênteses. É interessante que quando nós lemos aqui no verso 26, aqui existe um trecho que muitas vezes traz grande dificuldade para muitas pessoas, porque o texto diz assim, se alguém vem a mim, na verdade são palavras de Jesus, e não aborrece a seu pai ou mãe, e em outra tradução a gente pode colocar aqui, ou tem ódio pelo seu pai ou sua mãe, se alguém vem a mim e não odiar o seu pai e a sua mãe, e aqui a gente precisa entender o que Jesus está dizendo. O mestre, de fato, ele pretende que um discípulo genuíno, que eu e você devemos detestar, devemos aborrecer, sentir aversão por pai ou mãe, pela esposa, pelos filhos, irmãos e irmãs. É interessante que uma boa regra hermenêutica de interpretação da Bíblia é que a Escritura seja a sua própria intérprete, ou seja, a Bíblia explica a Bíblia. E quando a gente tem esse entendimento, nós vamos para duas outras passagens paralelas a esta, para a gente entender o que Jesus está dizendo. Uma das passagens é Mateus 10:37, que diz assim, que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E uma outra passagem paralela seria Lucas 14, verso 26, que diz, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, o texto que nós lemos. E aí a gente entende o seguinte, baseado nessa regra de que a Bíblia explica a própria Bíblia, é evidente que o sentido de odiar aqui, ou o sentido de aborrecer, significa o sentido de amar menos. Então, em todas as coisas, Cristo deve ter sempre a primazia. Depois você olhe na sua Bíblia, Colossenses 1:18. Então, o texto está dizendo que quem ama pai ou mãe mais do que a Jesus, não é digno dele. Porque se você amar a pai ou mãe, ou irmão, ou marido, ou esposo, quem quer que seja, ou o que quer que seja, porque eu também entendo que tem gente que não coloca outras pessoas na frente de Cristo, coloca coisas, ou o dinheiro, ou as suas posses, ou o seu papel na sociedade, ou o seu sucesso. E o Senhor Jesus está dizendo que quem coloca qualquer coisa ou qualquer outra pessoa no sentido de primazia na vida, não é digno de mim. Então, meus irmãos, a gente precisa parar e refletir mesmo sobre esse texto, sobre essas palavras tão importantes de Jesus. Será que de fato ele é primazia para as nossas vidas? Quando nós amamos também a nossa família mais do que a Deus, tem um outro aspecto muito interessante aqui. A nossa família não é amada como ela deveria ser. Na verdade, quando isso acontece, de amarmos mais a família do que a Deus, nós estamos amando a família no lugar de Deus. Ou seja, a família se torna um ídolo. E este ídolo controla a nossa vida e controla a nossa agenda. Ou seja, portanto, discipulado requer que Cristo seja o centro da nossa vida. E isso tem um custo, principalmente se a nossa família, se os nossos bens ou qualquer outra coisa ocuparem a centralidade do nosso coração.
eu queria que você fizesse uma pausa aqui e pensasse um pouquinho juntamente comigo. Será que eu amo algo ou alguém mais do que a Jesus? Porque se a resposta a essa pergunta é sim, isso significa, em outras palavras, que eu não estou vivendo como um discípulo. Porque o discípulo é aquele que de fato ele ama a Jesus Cristo. O discípulo de Cristo o ama acima de qualquer coisa. E isto tem uma forma aqui da gente perceber se nós estamos caminhando neste aspecto ou não. É como anda a nossa vida de oração, como anda a nossa leitura da palavra, né? Mas o texto continua dizendo que, além deste primeiro custo, qual que é, só para a gente lembrar aqui, o custo do amor, nos versos 25 e 26, no verso 27, existe também, o discipulado ele traz com ele o custo do sofrimento. Olha lá o verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu ouvi uma vez que a cruz aqui que Jesus está dizendo não é aquela velha brincadeira que muitas vezes homens fazem assim, a minha sogra é a cruz que eu tenho que carregar, né? Por mais que muitas vezes essa fala vem como uma brincadeira, não como uma crítica, né? Eu mesmo brincava assim com a minha sogra, mas o sofrimento aqui, o que Jesus está dizendo, o sofrimento que nós estamos carregando pelo fato de sermos os seus seguidores. Não é um sofrimento imposto pela vida, não é uma dificuldade na vida, não é a gente ter que enfrentar uma doença na família, né? Pessoas que têm parentes que têm grandes enfermidades, não é uma situação de desemprego, não é uma pessoa, um relacionamento difícil. Aqui, o custo do sofrimento é aquele que não tomar a cruz, ou seja, aquele que não assumir de fato quem ele é, ou seja, um seguidor de Cristo. É o que o Senhor Jesus está dizendo, não pode ser meu discípulo. A afirmação que é feita aqui no verso 27 é uma afirmação negativa, né? E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nós temos um paralelo positivo aqui, ainda em Lucas, capítulo 9, verso 23, quando Jesus diz, se alguém vier após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, qual que é o significado de carregar a cruz? E é interessante a gente olhar qual era o significado para os primeiros discípulos, aqueles que ainda não haviam visto Jesus carregando a cruz. Qual que era para eles, então, esse significado? Para eles, a cruz era um símbolo de rejeição e de humilhação. O sujeito que carregava a cruz, ele tinha sido banido da sociedade, porque ele era considerado uma ameaça para todos. Nem todas as pessoas carregavam cruzes. Você sabe muito bem que Jesus não foi o primeiro a morrer pendurado numa cruz. Ali dentro da realidade vivida na época, dentro ali do controle do Império Romano, os imperadores, as autoridades ali dentro do Império, eles faziam com que pessoas que eram consideradas perigosas, eram consideradas ameaça, pessoas indignas, estas carregavam uma cruz. Essa cruz também traz para nós, então, esse entendimento, quando Jesus ele está dizendo assim que todo aquele deve tomar a sua cruz e segui-lo, ele está dizendo para nós temos que ter a convicção também de que segui-lo faz com que muitas vezes nós nos tornemos pessoas humilhadas pela sociedade, que sejamos rejeitados. E carregar a cruz, então, revela para nós que o discipulado de Jesus implica a convivência em um mundo hostil ao Evangelho, em uma cultura que rejeita os seus ensinos e, por conseguinte, a nós, os nossos discípulos. O pastor e teólogo Jonas Madureira, comentando sobre essa passagem, ele diz assim: por isso, para evitar o enfrentamento dessa rejeição natural ao discipulado de Jesus, olha só o perigo que o Jonas Madureira afirma que existe nos nossos dias, Para evitar o enfrentamento dessa rejeição natural ao discipulado de Jesus, podemos ressignificar a cruz, minimizar o poder confrontador do Evangelho, maquiar a Bíblia e nossas igrejas locais para que um pseudo-cristianismo seja aceito pela cultura, para que sejamos recebidos nas diversas esferas da sociedade sem cara feia.
sem sermos taxados de fanáticos, fundamentalistas e, por que não, de loucos. Quando desprezamos a demanda do sofrimento inerente ao discipulado, forjamos uma cruz para nós mesmos. E aí a gente precisa, com essas palavras do Jonas Madureira, pensar, será que é isso que o Senhor espera de nós? Que nós tenhamos então a atitude de abrir mão da obediência, visando uma maior aceitação pela sociedade? Será que tem gente fazendo isso hoje? Querendo escolher quais textos da palavra eles vão aceitar, porque tem gente dizendo que a Bíblia é homofóbica, tem gente dizendo que a Bíblia é machista, porque existem palavras que são difíceis, então vamos fazer aqui uma seleção das palavras que nós aceitamos. O discípulo é aquele que aceita a palavra do Senhor na sua totalidade. Como Paulo vai dizer, toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós precisamos entender que seguir a Jesus requer então este custo, o custo do amor, amar ao Senhor de fato, de verdade, como nós devemos fazer, e também o custo do sofrimento, no verso 27, tomar a cruz do Senhor e segui-lo. Mas existe também um terceiro custo que esse texto traz para nós, que é o custo do desapego. Olhem na sua Bíblia do verso 28 até o 33. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. E eu quero focar aqui no 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E aqui a terceira demanda desfere o último golpe. Trata-se de um golpe fatal na nossa dependência de todas as coisas que criam em nós um vínculo de pertencimento ao mundo. Vínculos com as coisas que nós possuímos, meus irmãos, são potencialmente a razão pela qual muitos homens e mulheres deixam de seguir Jesus. Ou seja, tem gente que tem como objetivo principal da sua vida cuidar das suas posses, cuidar dos seus negócios, das suas tarefas, dos seus afazeres. E isso os impede, de fato, de seguir Jesus. É muito interessante que quando a gente olha para a Bíblia, você percebe que, por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó, eles tinham posses, mas eles as possuíam, não eram as posses as quais possuíam eles. Da mesma maneira, a gente precisa agir hoje. Nós devemos ter as coisas e não as coisas terem a nós. Ou seja, nós precisamos entender o que é prioridade na nossa vida, e a nossa prioridade tem que ser de fato Jesus. O objetivo do discipulado é nos conduzir para o reino de Cristo, transformando-nos em peregrinos desse mundo. O discípulo, ele tem um entendimento de que ele não está na sua morada final. A nossa morada final é o nosso lar celestial junto com o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos aqui como peregrinos. E a gente precisa viver assim, olhar para a Bíblia, olhar para a obediência à palavra que nos direciona ao discipulado. Porque senão a gente começa a amar demais o mundo e as coisas aqui, a gente começa a se desconectar. Este é o grande perigo, da missão que Deus tem para cada um de nós. O discipulado é um movimento que deve começar com rendição e submissão a Jesus e a sua palavra. Eu uso aqui o que o pastor Itamir Neves fala sobre o verso 33. Ele diz o seguinte, que aqui no verso 33, olhem na sua Bíblia, Jesus afirma que todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E ele comenta o seguinte, note que Jesus não diz todo aquele que vende ou todo aquele que doa, mas ele diz todo aquele que renuncia. O que ele quis dizer é que, como discípulos de Jesus, nós entregamos a ele a escritura de tudo que possuímos. Deste momento em diante, vivemos conscientes de que somos mordomos do Senhor e de que tudo o que possuímos pertence, em última instância, a ele. Ele continua dizendo, temos que renunciar, inclusive, o inchaço do orgulho, a sede de competição,
a busca pelos interesses próprios, a desculpa esfarrapada para não praticar a justiça, enfim, todas as seguranças que são ilusórias. Seguranças representadas pelas posses, pela profissão e pela família, incluindo pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, a própria vida, fazendo menção ao verso 26. Isto é, pelo estilo de vida comprometido com os valores terrenos e passageiros. Se temos que renunciar a tudo, então o que é que sobra? E ele diz, sobra a cruz, ou seja, a disponibilidade para seguir a Jesus até a morte pela causa da justiça. Não sobra nem a boa fama, pois a cruz era a sentença para os que ousavam subverter a ordem criada pelo Império Romano. Jesus morreu como um bandido, como um criminoso. E ele ainda conclui, essas palavras são duras? Claro que são, mas esse é o evangelho verdadeiro. Não é esse o evangelho que temos ouvido e visto pelos meios de comunicação, que promete mundos e fundos, que Jesus nunca prometeu aos seus seguidores. O evangelho verdadeiro exige renúncia. Você está disposto, você está atrás das bênçãos e das vantagens que esses benefícios efêmeros lhe oferecem? Ou está disposto a tomar a sua cruz? Está disposto a sofrer, morrer pelo evangelho, pelo Senhor Jesus? O Jonas Madureira também, comentando isso, ele diz assim, que os discípulos de Jesus são como plantas que foram removidas com raízes da sua cultura egocêntrica e que em seguida foram transplantadas para a cultura cristocêntrica do reino de Deus. Lembra de Efésios, dizendo que Deus nos tirou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. E ele continua dizendo, Jesus tem a supremacia sobre nós. Ele é o rei a quem devemos nos render e perder nele todos os vínculos que nos fazem acreditar que somos senhores de nós mesmos e de tudo à nossa volta. A advertência de Jesus, meus irmãos, para nós é precisa. Aquele que for incapaz de amar a Cristo acima de tudo, de sofrer por causa de Jesus e seu ensino e de desvincular-se de tudo que o prende nesse mundo, este jamais poderá ser seu discípulo. Para a gente refletir em cima dessa mensagem, nós temos crescido na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Pedro orienta. Nós amamos a pessoas ou uma pessoa em específico, em especial, ou algo, sejam posses, dinheiros, sejam riquezas desse mundo, mais do que a Jesus. Nós amamos estas coisas mais do que Jesus. E em terceiro lugar, a nossa vida, as nossas atitudes, a nossa agenda demonstra que de fato nós somos os seus seguidores. Parece uma palavra muito difícil, na verdade, eu concluo dizendo, ser discípulo de Jesus não é fácil. Ser discípulo de Jesus envolve custos e nós precisamos pensar como Jesus ele conta. Quem é o homem que, pretendendo fazer uma construção, ele não se assenta primeiro para ver se ele tem ali os meios necessários para terminar sua obra. Então que você possa pensar nisso, porque eu tenho certeza de uma coisa, meus irmãos. A nossa alegria está diretamente conectada à obediência à palavra de Jesus. Se você quer de fato ser um homem, ser uma mulher, que daqui a 30, 40 anos possa olhar para trás e dizer assim, de fato eu cresci na graça e no conhecimento, eu estou agradando o meu Senhor, então a gente precisa assumir de fato o discipulado que é o desejo do Senhor para cada um de nós. É difícil, mas aí a gente lembra das palavras do Senhor, que depois de ensinar os discípulos, depois de dar a grande comissão a eles, ou seja, fazer discípulos, como a gente mencionou lá no comecinho, quando Kate Phillips diz isso, o chamado não é fazer convertidos, é fazer discípulos. O Senhor Jesus diz, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Uma igreja que quer glorificar a Deus, uma igreja que ama o Senhor e o adora, é uma igreja de homens e mulheres discípulos do Senhor Jesus Cristo. Que eu e você agrademos ao Senhor nesse aspecto. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que deixa de uma forma muito clara para nós que seguir ao Senhor Jesus, ó Pai, implica em custos, e aqui nós vimos 3 deles. Que o Senhor nos dê coragem, bom ânimo, perseverança, nos seguir os Teus passos, Jesus. Tem misericórdia do Teu povo. Que não sejamos uma igreja, Pai, como tantas outras têm sido, igrejas que prometem mundos e fundos para um evangelho desvinculado da Tua vontade, Senhor Jesus, mas que de fato nós possamos pagar o preço de sermos os Teus
discípulos, os teus seguidores, e que vivamos com o intuito de oferecer ao Senhor toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Nós te louvamos, nós te amamos e oramos, Senhor Jesus, no nome do Senhor, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Ser discípulo de Jesus é o chamado do Senhor para a tua vida. Que Deus te abençoe.